Gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 12 desta série de lições sobre corpo, alma e espírito, e a lição de hoje é intitulada O Espírito Humano e o Espírito de Deus. E este vídeo aqui no nosso canal é aquele que nós passamos a lição tradicional deste canal, que é uma lição um pouco diferenciada da lição comentada, que vai trabalhar lendo a nossa lição. Esta eu preparo um roteiro, 3 tópicos, 3 subtópicos, de uma maneira didaticamente diferente, mas que nos serve bem para ensinar o conteúdo desta aula. Vamos dividir o estudo de hoje, portanto, em 3 tópicos. Primeiro, o Espírito Santo e o novo nascimento. Segundo, o Espírito Santo no desenvolvimento, no caso do crente, não é? E em terceiro lugar, o Espírito Santo no amadurecimento do crente. Então, o primeiro tópico, falando sobre o Espírito Santo e o novo nascimento, é o trabalho que o Espírito Santo vai fazer de fora, antes dele vir habitar dentro de nós. E para tal, são 3 subtópicos do nosso estudo. Em primeiro lugar, ele provê a mensagem e mensageiros. Em segundo, ele provê convencimento do pecado. E terceiro, ele provê a fé e obra em nós a regeneração. Então, primeiro subtópico, ele provê a mensagem e mensageiros. Vou colocar 2 textos bíblicos como base deste estudo. Atos capítulo 8, 27 ao 37, diz o seguinte: levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então, neste texto aqui, uma história um pouco comprida, né? Principalmente para começar a nossa lição de hoje, mas nós quisemos colocá-la por completo por questão de 2 coisas. Primeiro, como o Espírito Santo foi quem dirigiu Filipe, inclusive no versículo 29 explicitamente diz: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Então não só foi direção de Deus Filipe ir para aquele lugar, para aquela estrada, não é? Para estar ali no lugar certo aonde aquela pessoa desejosa, aquela pessoa que tem um coração disposto, né? Não só disposto, mas desejoso, porque ele estava, inclusive, lendo a Bíblia, né? Querendo saber de Deus, servir a Deus, tinha ido a Jerusalém para adorar. E é uma lembrança para nós que ainda há muitas pessoas que podem não conhecer o caminho certo, mas que estão desejosos de conhecer. Então, cabe a nós sermos, hoje ainda, estes mensageiros. Ora, o que nós vemos aqui explícito é a operação do Espírito Santo, que falou claramente a Filipe: chega perto daquele carro, vai ter com ele. E esta é uma experiência muito especial, que alguns de nós já tiveram. Eu já tive essa experiência. Em alguns momentos da minha vida, estou num lugar, seja qual for, uma loja ou o que for, o Espírito Santo diz no meu coração: chega perto daquela pessoa, oferece isso, ou fala com ela de Jesus, ou alguma coisa como essa. A gente se sente, às vezes, incomodado, principalmente se nunca tivemos essa experiência, é a primeira vez, né? As reações nem sempre são como esta, maravilhosas. No entanto, não deixa de ser o Espírito Santo de Deus nos guiando para fazer a obra que a igreja deve fazer. Então, o Espírito de Deus aqui explicitamente está provendo mensageiros, aleluia. Pedro para Cornélio, a mesma coisa. Você vai dizer: foi Deus que deu o sonho. Tudo bem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não vamos entrar nos pormenores. O importante é entender que a atuação do Espírito, a atuação espiritual, a atuação de Deus
é para prover mensageiros, porque é necessário que a mensagem do evangelho chegue para que haja conversão. Amém? E vamos colocar em foco aqui a mensagem. Neste texto, você vai ver que ele estava lendo Isaías, mas a passagem de Isaías estava falando de Jesus. Então, Felipe anunciou a Jesus. E a mensagem foi tão completa que nós não ouvimos a mensagem toda. A explicação de Felipe não está registrada. Mas foi tão completa que o homenzinho, quando viu água, já falou de batismo, irmão. Então, ele já ficou sabendo sobre este assunto de arrependimento, de batismo, tudo aquilo que o evangelho próprio, quando é pregado, tem. Então, o Espírito Santo é aquele que provê tanto a mensagem, como pela graça de Deus também provê mensageiros. Nem sempre, assim, às vezes a pessoa está lendo a Bíblia, quantas pessoas com um folheto lê a palavra de Deus, mas alguém levou aquele folheto, alguém imprimiu aquele folheto, não é assim? Mas graças a Deus, o Espírito Santo tem interesse junto com a pessoa total de Deus, com certeza, né? O interesse de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Atos capítulo 9, mais um e somente mais um exemplo. E agora eu vou colocar só 2 versículos, tá, irmão? Para não ficar uma história comprida, ainda que com certeza seria uma história também. Trata-se de Saulo. Capítulo 9, versículo 5 e o versículo 17, diz o versículo 5. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos lá para o 17, que diz, e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então veja, mais uma vez, Deus enviando, aleluia, um mensageiro. Alguém para fazer parte desta obra, da atuação da palavra de Deus na vida de outro. Claro que a palavra começou a ser pregada em vida para Paulo. Para ele era suficiente, porque ele já sabia da história deste Jesus. Ele já sabia da história da crucificação. Ele já sabia daquilo que ele achava que era um conto da ressurreição. Aleluia. Mas quando este Jesus apareceu ressurreto para ele, então foi forte demais. Porque ali não era uma mensagem pregada, era a mensagem viva. Este Jesus está vivo. E é ele quem está falando comigo. Então, irmão, Paulo teve uma experiência ímpar, né? Graças a Deus por isso. E é o Espírito Santo, é a pessoa de Deus, na pessoa especialmente do Espírito Santo nessa dispensação agora, que provê para nós, aleluia, tanto a mensagem como os mensageiros. Segundo lugar, o Espírito Santo provê convencimento do pecado. O texto-chave para esse foi mencionado aqui pelo comentarista, não é? Para nós, João capítulo 16, versículo 8, que diz, e quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Essas 3 coisas caminham em conjunto. É uma realidade só para Deus. O homem é pecador e este convencimento é o Espírito que faz. Quando a mensagem é ouvida, o Espírito de fora, e eu digo de fora, por quê? Porque ele ainda não está habitando dentro do coração do homem, mas ele passa numa área, não é? A atuar, convencendo o homem do seu pecado. E aí alguém pode, como nós temos esta vontade, né, de conhecer os pormenores de como acontece, onde entra, onde vai, o que faz, é o espírito, é a alma, é o corpo, irmãos. É mistério de Deus. Vamos dar glória a Deus, aleluia. Vamos saber o suficiente, porque foi o suficiente que Deus nos deu para saber. O resto, muitas vezes para nós, é especulação. Somos nós querendo saber mais do que nós precisamos saber. E os mistérios de Deus, alguns Deus quis revelar e outros nós saberemos quando nós fomos já transformados, aleluia, estivermos com Ele. No entanto, claro é que o Espírito Santo trabalha, é ele quem obra, junto com a palavra, o convencimento ao coração do homem. O homem que não pensava nisso, agora ouve a palavra de Deus e se sente pecador. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Ele entende a justiça de Deus, que ele é condenável. Ele entende o juízo de Deus, e veja que essas 3 palavras andam juntas porque elas estão juntas. Há um movimento no meio da igreja evangélica tentando dissipar a verdade do juízo divino. Pessoas famosas, pessoas conhecidas, até essa semana agora, um homem muito conhecido, uma pessoa que é um ator aí, saiu, né, dizendo que já não pensa mais que o inferno e o juízo de Deus é bem assim. E graças a Deus que outros tantos homens de Deus se levantaram com muita graça, com muita paciência, mas para mostrar a palavra de Deus. No momento que nós desfizermos disso, nós estamos desfazendo da verdade de Deus. Ou nós cremos nesta palavra, ou não cremos. E é claro que ele fala, tem coisa que está na Bíblia, mas ao mesmo tempo a gente não pode
ver um Deus assim. Então o problema é como você vê, mas não como Deus é. Aleluia! A revelação de Deus é como Deus é. E veja que por este texto nós vemos que o Espírito Santo, ele vai dar testemunho da palavra como é. Aleluia. Ele vai dar testemunho no coração do homem para arrependimento das três coisas. Ele vai convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Próximo texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 a 15 diz: A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós vemos aí Paulo dando testemunho de como ele foi convencido, aleluia, né? Jesus veio salvar os pecadores e ele disse, eu sou, eu antes era assim, né? E foi o poder de Cristo. Então essa obra de convencimento, glória a Deus, é feita através do Espírito Santo de Deus. A palavra é pregada, o Espírito Santo atua junto com a palavra para convencer o homem da verdade espiritual. Terceiro lugar, o Espírito Santo provê a fé e obra a regeneração. Claro, mais uma vez, esta colocação é uma colocação generalizada. Você vai dizer, como nós vamos ler, Romanos 10 e 17, que diz? Todos nós conhecemos, né? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós sabemos que a fé é gerada pela palavra. A palavra de Deus sendo lida, a palavra de Deus sendo ouvida, ela gera fé. Como, irmã? Não sei, é mistério de Deus. Uma coisa eu sei, é que esta palavra me convenceu do pecado e me trouxe para Cristo, me trouxe ao arrependimento. Esta palavra até hoje me convence de questões, de realidades da minha vida, que às vezes eu sou tentada ou tenho alguma tendência, ela me convence até hoje. Ela trabalha, ela me traz fé. Quando eu estou fraca e eu leio a palavra de Deus, eu sinto-me fortalecida na fé. É mistério de Deus, ok? No entanto, o Espírito Santo, ele é classicamente, biblicamente e na experiência nossa, nós temos isso. Esta parceria, que inclusive é explícita no texto de João, que é nascido da água e do Espírito, né? A palavra e o Espírito é uma parceria divina para a atuação no coração do homem. Então, ele, o Espírito Santo, usa a palavra de Deus, este já mistério, esta graça da palavra que gera fé e convence o homem e obra esta fé viva no coração daquele que vai agora vindo para Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus. E o comentarista colocou este versículo para nós, mostrando que o quê? A salvação é uma dádiva de Deus. A regeneração é uma dádiva de Deus. Portanto, há um querer e um obrar de Deus. Nós estamos falando de Deus agora na pessoa do Espírito Santo de Deus nessa lição, não é isso? Então, este querer e este obrar de Deus para a salvação é ativo. Ele está aqui ativamente trabalhando para que as pessoas sejam salvas. Agora, ela entra em nós pela fé e nós já vimos que a palavra, junto com a atuação do Espírito Santo de Deus, faz a fé ser gerada no nosso coração. Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mais uma vez, o Espírito agora obra vida. Ele uma vez agora entrando, e a gente falou de fora, né? Mas nesse processo aqui, finalzinho, a regeneração, já é o processo que ele entra no homem. É aquele que já creu, é aquele que já confessou, é aquele que já se arrependeu. Então, neste momento, este milagre maior que existe, aleluia, de um homem ser transformado espiritualmente, de trevas para luz, de separado de Deus para reconciliado com Deus. Como diz este texto, a palavra aí é vivificado. Ele estava morto, como o pai do filho pródigo diz, né? E agora está vivo. Então, este vos vivificou, estando vós mortos, este processo de vida espiritual. Então, é o que o Espírito está trabalhando agora em nós. Tito 3:5 é o último texto deste nosso subtópico, diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, esta salvação, tá vendo aí? Não foi pela nossa justiça, não foi pelo que nós fizemos, mas pela misericórdia de Deus.
E aí, este processo de regeneração é algo que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Então, aprendemos aí, né, que o Espírito Santo, ele atua neste processo do novo nascimento. Parte do lado de fora, né, convencendo o homem do seu pecado, enviando mensageiros, fazendo com que a mensagem seja entendida e gerando, então, agora, junto com a palavra, fé e formando este novo homem, trazendo uma regeneração do ser humano. Segundo tópico, o Espírito Santo no desenvolvimento agora deste recém-nascido. Em primeiro lugar, ele confirma a filiação. Segundo, ele ensina a verdade. Terceiro, ele intercede por nós. Todos os 3 subtópicos, nós vamos encontrar que o pastor, não é? Silas está nos explicando nessa lição e nós vamos estar colocando agora dessa maneira aqui. Então, em primeiro lugar, ele confirma a filiação. João capítulo 1, versículo 12 e 13, o texto diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê, irmãos? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então você veja, nós que cremos, fomos feitos o quê? O texto diz bem claro, filhos de Deus. O nosso nascimento não foi do querer do homem, não foi da carne, como foi o caso quando nós nascemos a este mundo, mas este novo nascimento, não é? Foi do querer de Deus, da vontade de Deus, mas que veio a nós através da fé, como nós já explicamos acerca do novo nascimento no tópico passado, mas agora nós somos feitos, a palavra diz que nós somos feitos filhos de Deus. Então, o que é que nós somos agora? Nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, o texto diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Isso, filhos de Deus. Então, neste versículo, é a prova bíblica daquilo que todos nós que somos salvos devemos sentir. A certeza da salvação. A segurança da salvação. Ontem mesmo eu estava lendo, mais uma vez, lembrando da história, né, daqueles irmãos Wesley, que saíram ali da Inglaterra, vieram aqui aos Estados Unidos e depois voltaram para lá e levaram uma novidade para a igreja de lá, a qual eles pertenciam, e a sua mãe, inclusive Susana. Eu estava lendo isso no contexto da biografia da mãe, não é? Da irmã Susana Wesley, e a nova que eles tiveram, aquilo que aconteceu com eles é que depois de já serem ministros, eles vieram para a América, os Estados Unidos da América, para catequizar, para ensinar a palavra de Deus, para evangelizar. No entanto, eles voltaram com a experiência da salvação. E eles trouxeram esta mensagem da justificação pela fé, e eles falaram esta palavra que foi muito interessante, né? Se sentiram por fim. Eles tinham a convicção da salvação. A mesma experiência a irmã Susana teve um pouco depois. Ela não quis dizer que não tinha no passado, mas no dia que ela teve essa experiência, ela contou a um de seus filhos. Ela disse: no dia da Santa Ceia, quando eu ouvi aquelas palavras sendo ditas, repetida, porque era da Bíblia, né? A convicção no meu coração, algo extraordinário espiritual aconteceu no meu coração. O que é isso, irmãos? Isto é a experiência do novo nascimento que nos dá, presta atenção, a convicção. Não é só o repetir, eu sei que eu sou filho de Deus, não. Você sabe e você sente pelo testificar do Espírito dentro de você. Como é isso, irmã? É mistério. Mas eu sei que eu sou salva. Eu não tenho a menor dúvida. Se a trombeta tocar agora, eu vou subir, aleluia. Não pelo meu merecimento, mas pela graça de Deus. Eu aceitei a Jesus pela fé, eu continuo o caminho apertado, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas dificuldades, eu não sou perfeita, mas tampouco vivo no pecado. Não estou no caminho largo, irmãos. Eu estou no caminho estreito, glória a Deus. Mas a parte disso, há um testemunho no meu coração. Eu tenho convicção de salvação. E essa é uma coisa muito interessante, porque quando nós confrontamos alguém no melhor do sentido de que colocar na parede e perguntar: você tem certeza que você é salvo? A verdade é, como estes irmãos Wesley, eles não tinham certeza. Mas eles só conscientemente souberam que não tinha no dia que essa certeza veio. Então, significa que quando a gente tem essa certeza, é algo especial, é algo patente, é algo que você 100% tem. Tá vendo aí? Então, se nós por acaso não temos, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, faz-me entender, faz-me ter essa experiência, porque a salvação, presta atenção, não é uma confissão. É verdade que você tem que crer, ouvir, falar e se arrepender e confessar, mas a salvação não está na confissão, está neste processo que é
enclausulado pela fé, aleluia, porque é uma obra, como já lemos, de dádiva de Deus, não é de merecimento nosso, glória a Deus, e é gerado, começado pela palavra. Então, todo este processo é um processo divino, irmãos, é um processo espiritual, e é o mesmo Espírito que trabalhou de fora, agora vai trabalhar dentro, testificando que eu e você somos filhos de Deus, estamos salvos, graças a Deus por isso. Então, esta é a verdade bíblica e, portanto, se alguém tem medo de morrer, e eu não estou dizendo do processo de morte, né, que todo mundo tem medo de acidentes e coisas assim terríveis, mas no sentido de morrer e não estar seguro da sua salvação, então nós precisamos falar seriamente com o Senhor para que nós possamos ter esta experiência salvífica para a glória do nome de Deus. Segundo subtópico, ele, quem? O Espírito Santo ensina a verdade. João 13:16. Mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, o Espírito Santo, o que a gente aprendeu neste versículo aí? Não só ele é da verdade, claro, Deus é perfeito em verdade, mas ele vai nos guiar em toda a verdade. Ok? E aí há duas coisas que eu vou falar mais na aula comentada. Primeiro, se o Espírito Santo nos guia, nós crentes, em toda a verdade, por que nós cremos em verdades diferentes? Será que o Espírito Santo está ensinando uma verdade para uma denominação e outra verdade para outra denominação? Pode ser isso, irmãos? Claro que não. Foi uma pergunta assim que, né? Eu falei, gente, como pode ser? A verdade é que não, ele não ensina verdades diferentes. Então, o que é que diferencia? O que diferencia são as outras fontes que nós usamos como base do nosso entendimento. Todo aquele que usa somente a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus falar, ele vai chegar a uma conclusão só, porque é um só Espírito, aleluia, e uma só verdade, um só caminho. Glória a Deus, aleluia, né? No entanto, nós temos várias fontes, a fonte do pastor que nos ensinou, a fonte do professor que nos discipulou, a fonte de um livro que nos ajuda a entender a palavra, como na nossa denominação, e cada um tem o seu. Amém? Será que nós estamos entendendo aí? Glória a Jesus. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ensina toda a verdade. Significa que, mesmo que eu ou você, e eu digo isso porque eu vivi essa experiência, mesmo que eu nunca mudei de denominação, eu crio num ensino que, infelizmente, quando há muitos anos atrás, eu tô falando de, 30 anos atrás, 20 e tantos, estava errado. E quando eu fui confrontada com a verdade, lendo e estudando a palavra de Deus, eu disse, ops, está errado isso aqui, não é bíblico. Mas eu aprendi dentro da minha igreja, dentro da minha denominação, né? Então, nós temos que, neste momento, por que eu sabia que não é verdade? Não só pelo que está escrito, mas o convencimento do Espírito Santo no meu coração. Então, o Espírito, presta atenção, isso aqui é profundíssimo. Ele nos vai guiar em toda a verdade. Então, se nós queremos conhecer a verdade, nós não podemos nos ater aos nomes. E eu não estou desfazendo das denominações, nem de grandes pastores ou teólogos, mas estou dizendo que a nossa fé não pode estar em nenhum deles. Nada. E nem nossa âncora de nos ater, de sermos fiéis no sentido de que está ali a fonte da salvação. Não, a fonte da salvação está em Cristo. Está na fé a este evangelho, a esta palavra e a esta revelação. Até porque, infelizmente, uma denominação que eu acabei de mencionar aqui, que nasceu no fogo, na verdade, e viveu uma glória no passado, hoje morreu. Por quê? Exatamente porque se corrompeu na sua doutrina. Interessante, né, irmãos? Então, a primeira coisa da verdade é isso. A primeira coisa que é interessante, eu vou falar um pouco mais na outra aula, é sobre isso. Mas a segunda é que, olha lá, por que ele vai falar toda a verdade? Segundo o texto aí de Jesus, né, falando aí em João, ele diz, porque ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, nos anunciará a voz. Ora, o que isso significa? É que o que o Espírito Santo nos está fazendo conhecer, a verdade do Espírito não é nova. Eita! Porque essa hoje, irmãos, as vertentes evangélicas neopentecostais, parapentecostais, hiperpentecostais de hoje, e eu tenho que falar todos estes nomes porque eu sou simplesmente pentecostal, simplesmente pentecostal, pentecostalismo bíblico. Mas estas vertentes estão dizendo, olha, o Espírito nos está anunciando planos, projetos novos. A revelação não está completa. Há um novo entendimento, há um novo projeto, há uma estruturação diferente, não. Eu vou explicar bem na outra aula. O que é de diferente que o Espírito pode falar, porque ele fala de coisas diferentes, que não está na Bíblia. Quando ele falar para mim, numa profecia,
Não é uma coisa que está na Bíblia, mas tampouco vai divergir da verdade da Bíblia. Vai falar em relação à minha vida. Vai falar em relação à sua vida. Vai falar em relação ao acontecimento deste país ou deste momento. Tudo bem. Isso é contextual. Mas o que Jesus está dizendo aí é que essa revelação que hoje nós estamos vendo, não é que o Espírito Santo está... Não, irmão, não existe isso. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, está aí, olha. Ele vai falar de tudo aquilo que ele tem ouvido de mim. Tudo aquilo que eu já disse. Vamos ao último texto aí. 1 João 2:27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, o que foi ensinado a nós, a verdade que veio a nós, é aquela que nós devemos permanecer nela, e é o Espírito Santo, a unção, que é uma palavra que fala da atuação do Espírito Santo em nós, não é? Ele permanece em nós, não é? E ela nos ensina todas as coisas e é verdadeira. Então, o mesmo contexto que nós questionamos aí, é profundo isso. É profundo isso. É uma pergunta forte. Por quê? Porque nós somos um número enorme de pessoas que nos dizemos crentes, evangélicos, salvos. No entanto, só existe uma verdade. E muitos estão numa verdade e outros estão numa verdade paralela. Mas todos debaixo de um mesmo nome. E nós estamos sendo levados a não diferenciar o que, por exemplo, eu mencionei historicamente. Vou usar esse exemplo histórico só para ficar nele. Historicamente, os irmãos Wesley não viam assim. A igreja de onde eles vieram, né, a igreja inglesa, para eles era toda a verdade, até o momento que eles experimentaram a verdade de Deus. Glória a Deus. E que não é outra, irmãos, que não é uma religião, mas que é esta palavra aqui em nós. Então, que Deus nos guarde em nome de Jesus, de lermos a Bíblia para encontrarmos a verdade nela e dependermos do Espírito Santo de Deus para nos fazer entender essa verdade. Eu entrevistei, eu falei até na aula passada, o pastor José Serafim. E ele foi alguém que foi um autodidata, alguém que aprendeu a ler, alguém que aprendeu as coisas de teologia atrás dos livros. Mas ele disse, a primeira coisa que a gente tem que ler, e foi uma pergunta proposital que eu fiz para ele, porque é exatamente assim que eu penso, é a Bíblia. Porque se você não tem a verdade de Deus dentro de você, quando você lê as opiniões de outros, isso que teologia é. Teologia é, cada um formula o entendimento sobre Deus e as coisas de Deus, e são homens que fazem a teologia. O que Deus fez foi essa revelação, e nada mais. Será que eu posso ouvir um amém? O que Deus deu foi essa revelação e nada mais. Deus não deu os compêndios de teologia. Quem fez teologia foi o homem. Teologia significa estudo sobre Deus, mas são os homens que estão estudando sobre Deus. Deus deu uma revelação e foi essa. Então nós, como crentes, temos o dever, escute por favor, de conhecer essa revelação. Ah, irmão, mas eu entendo melhor pelo livro. Ok, não tem problema. Mas você vai ler e se encher desta verdade aqui primeiro. E se eu e você, desculpa, eu vou apertar um pouquinho. Se eu e você somos professores, somos crentes, e nunca nem lemos a Bíblia toda uma vez, tá difícil, irmão. Porque a verdade é que nós precisamos ler, nos alimentar mais para conhecer. E eu vou te facilitar uma coisa. O Espírito Santo vai te ajudar. Quem se dá à leitura da palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa para você, ele vai te ajudar. E na hora que você lê a teologia depois, de preferência depois, você vai ter a ajuda do Espírito Santo. É ele, que ele promete aí, ele diz, eu vou te fazer guiar em toda a verdade. Então não se preocupe neste ponto, que ele vai te ajudar. Se você for alguém sensível a Deus, no sentido que tenha um coração disposto a ouvir a verdade de Deus, e você já tenha estudado a palavra de Deus, não se preocupe, o Senhor vai te ajudar. Aleluia! Porque é o que ele quer. Agora, quando nós nos fixamos, primeiro é a glória do homem de conhecer todas as vertentes e todas as explicações da escatologia, eu penso que é melhor, e penso que é para lá, e penso que é para cá. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, vamos ser humildes diante de Deus. E entender que é o Espírito Santo de Deus que nos vai dar o entendimento de toda a verdade. Mas vamos começar pela única revelação que Deus nos deu. Por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou a favor do ensino da teologia. Sou a favor. Eu estudo a teologia. Mas primeiro nós temos que voltar à verdade da palavra de Deus. Porque neste trocar de coisas, ou neste valorização de outras coisas, muitos já se perderam. E muitos até o dia de hoje continuam se perdendo, como eu mencionei um exemplo aqui já na aula de hoje. Não vou tardar, porque já passou o tempo e nós já entendemos esta realidade.
Terceiro lugar, o Espírito Santo, no nosso desenvolvimento, ele intercede por nós. Também 2 textos que o pastor deixou aqui para nós, o Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito Santo, não é? Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito é ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, esta realidade do Espírito Santo ser este companheiro, este amigo, este consolador, este ajudador que Jesus prometeu e disse, olha, vocês até querem que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar ele. Mas se ele vier, aleluia, vai fazer tudo isso. E que lindo é saber que o Espírito Santo geme por nós, intercede por nós. É isso que eu quero que nós entendamos. Às vezes a gente fica brigando, se mal entendendo sobre teologia. Eu quero lembrar a você que a sua alma é preciosa. Mas do mesmo jeito que a sua alma é muito preciosa para Deus, e Ele vai fazer tudo para que você permaneça na verdade. Tudo para que você esteja mais perto dEle. Tudo para que você prove do que é uma vida abundante em Deus. Não religiosa, abundante em Deus. O que é vida espiritual? Ele sente o mesmo por mim. Ele sente o mesmo por aquele irmão fraco. Ele sente o mesmo pelo seu pastor local. Ele sente o mesmo por aquele obreiro que é um pouco mais ignorante, não tem muito conhecimento. Este é o amor do nosso Deus e nós precisamos ter esta consciência do que é para nós, mas também para os outros. Em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, é Jesus dizendo, e ele vos dará outro consolador, tá aí, aleluia, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, igreja, o conheceis, porque habita convosco no vosso meio, aleluia, e estará em vós, e hoje ele já está em nós. Que lindo! Aleluia. Que promessa gloriosa, que já é para nós uma realidade. E que nós, muitas vezes, eu acho que nós não damos valor a este tesouro. Nós estamos valorizando tanto mais outras coisas, outras fontes de aprendizado, outras fontes de crescimento humano, do que esta dádiva tão grande. Este Espírito que habita em nós, que está conosco no sentido da comunhão da igreja, e que o mundo não pode receber. Que Deus nos guarde de buscar coisas que talvez até possa parecer que nos ajude humanamente, mas que são do mundo, quando nós temos a maior dádiva que Jesus mandou. E é por isso que o reino de Deus está entre nós, porque ele nunca saiu. Depois que Jesus foi, o Espírito veio e ele está entre nós. E é isso que faz este reino e esta igreja ser a realidade dele, que ainda até hoje está entre nós. Aleluia. Terceiro tópico, o Espírito Santo no amadurecimento para aquele que persevera. O Espírito Santo trabalhou para o novo nascimento, foi o primeiro tópico. O Espírito Santo trabalhou e trabalha no nosso constante desenvolvimento. E agora, ele trabalha no nosso amadurecimento. Aquele que persevera em Deus. Em primeiro lugar, ele frutifica no crente. E eu gosto dessa palavra, naturalmente. Em segundo lugar, ele edifica o crente. Vamos falar das línguas e dos dons para edificação. E em terceiro lugar, que o pastor falou aqui na conclusão, mas foi de ouro essa palavra dele. Ele glorifica a Cristo em tudo. Então, frutifica no crente, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, este fruto do Espírito, se o Espírito habita em mim, então ele, que é o fruto dele, vai atuar naturalmente, irmão. Qualquer árvore, quando o vocabulário que Jesus usa é para nos ajudar a entender essas coisas. Toda árvore, todo fruto, ele sai natural, é a própria natureza dele. Então, o fruto do Espírito, ele naturalmente evidencia essas coisas. E quando nós perseveramos em Deus e alimentando das coisas espirituais, perto dele, orando, falando, buscando a ele, quando nós queremos Deus, este fruto vai continuar sempre nos amadurecer e crescer em nós. Mas quando nós impedimos, quando nós nos enchemos, como eu disse, de outras fontes, então vai impedindo este fruto de crescer. Também é natural. Há coisas que no reino, na botânica, impedem, né, o fruto de crescer. Se há sombra, né, tem árvore que precisa do sol, a maioria delas, né, para continuar crescendo, para dar frutos.
Se a sombra impede de crescer. E eu quero entender que, semelhantemente, há coisas na nossa vida, mormente, o pecado nós estudamos em lições passadas, que vai impedir este fruto vir. No entanto, quem não impede, o fruto do Espírito Santo cresce natural. Então é outra boa maneira de se verificar. Se estas coisas que a palavra está falando aí não são verdades na minha vida, não estão frutificadas forte na minha vida, eu tenho dificuldade com a maioria delas, então vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos voltar a buscar a Deus. Vamos nos limpar de alguma coisa que está aí, nos afastando dele, colocando essa sombra, impedindo este fruto de sair, em nome de Jesus. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tá aí. Então, o novo homem é criado segundo Deus em justiça e santidade. Todos são frutos naturais de Deus. Justiça e santidade são parte da natureza divina. Esta imagem divina que foi corrompida pelo pecado, então agora está sendo restaurada e é o Espírito Santo que vai amadurecendo-nos neste caminho. Mas a virtude da justiça e da santidade já está em nós, porque o Espírito está em nós. Nós já nascemos de novo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Mais uma vez, o fruto natural de Deus, agora que nós já fomos libertados do pecado, é a santificação. Então, mais uma coisa aí que nós aprendemos que naturalmente, se nós não impedirmos nada, naturalmente vai caminhar e aquele que permanece neste caminho, que é apertado, aleluia, vai chegar ao céu, como diz o texto aí de Romanos, o fim é a vida eterna. Segundo subtópico, este Espírito Santo no processo de amadurecimento, ele edifica o crente através de coisas pentecostais, irmãos. Tá aí, é Bíblia, graças a Deus. E não foi só o Espírito Santo, só no contexto dos apóstolos que falou-se de dons e coisas pentecostais, não. A promessa veio de Deus Pai. Depois Jesus disse, eu vou enviar para vocês a promessa de meu Pai, não é? Ficar em Jerusalém, porque eu vou enviar. Aquele que enviou foi Jesus e então o Espírito Santo é aquele que está gerenciando esta obra do tempo que nós vivemos. 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler alguns versículos saltados aí, eu vou ler o 4, o 14, o 15 e o 18, como primeira parte aí. O que fala língua estranha, edifica-se si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu vou fazer uma pausa aí, porque o que diz que a língua estranha faz? Edificação pessoal, tá? Então, se você quer viver uma vida mais alegre, busque o batismo no Espírito Santo. Porque edificação é uma coisa que nos faz felizes, irmãos. A gente no sentido humano, natural, a gente é edificado com uma boa literatura, no sentido humano, natural. Nós somos edificados, nós nos sentimos mais fortes, mais alegres, mais robustos no nosso conhecimento. Mas há uma edificação que é espiritual, e é dela que nós estamos falando no contexto da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E aquele que fala línguas estranhas, que com certeza foi batizado no Espírito Santo, e agora tem essa diversidade de línguas, ok? Ele é edificado. E eu dou testemunho disso. Às vezes a gente passa um tempo de secura, né, irmão? Orando pouco, vivendo uma vida atribulada, que este mundo consegue fazer a gente se atribular um bocado, né? E estamos secos, às vezes a gente nem percebe. Mas aí quando tem um tempo de oração, ou quando num culto da igreja, a oração do irmãozinho que decide orar lá na frente, incumprida mais, e você, ao invés de reclamar e murmurar, entra no ritmo para orar mesmo e se quebrantar, e o negócio está seco, e você e começa a clamar, e de repente você volta a falar língua estranha, o que você sente? Irmãos, que renovo! Parece uma água fresca renovando a nossa alma. A nossa alma. Nós não podemos deixar isto. Por quê? Porque é isso que Deus deu para nós. Escuta, nós estamos vivendo de sequidão porque nós queremos. Em parte, não é que nós não queremos, mas também não estamos fazendo nada para resolver. Então, em nome de Jesus, vamos nos lembrar que falar em línguas estranhas é edificação para a nossa alma. A gente está se secando, se amargurando, se enervando, brigando. Tudo a gente está fazendo. Quando a gente podia e deveria, pela Bíblia, estar buscando a edificação. Vamos seguir aí os outros versículos. Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Olha aí, não só eu sou edificado, mas o meu espírito está orando bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15. Que farei, pois, irmãos? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Isso mesmo. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Dou graças a Deus. Agora é o testemunho de Paulo, olha aí. Porque eu falo mais língua do que todos vós. Pronto.
Então, qual é o problema, irmãos? Porque se falar língua estranha, o Espírito ora bem, mas fica sem entendimento. Aí vamos crucificar os que estão falando língua estranha. Não, irmãos, o apóstolo disse aí o que fazer, é bem simples, irmão. Ora em línguas e ora com palavra em português. Pronto, tão simples. Oh, Jesus, maravilhoso. Quem pode dar glória a Deus? Eu sou crente, irmão, e eu sou crente simples, de falar, Jesus é bom mesmo, é maravilhoso, e eu amo a Jesus, e obrigado, Senhor. Que Deus me guarde de colocar salto alto e virar um crente, uma estudiosa, uma mestrada, uma doutorada maior do que este evangelho. Porque não há doutorado no mundo que seja maior do que esta revelação. Eu quero terminar os meus dias dando glória a Deus do mesmo jeito que eu comecei na minha fé, até porque a Bíblia diz isto. Aleluia! Perseverar na mesma fé. E nós estamos nos enchendo de filosofia e teologia e perdendo o básico da nossa fé. Será que é Deus que está falando conosco neste fim de ano? Nós estamos chegando ao fim dos tempos. E não é tempo de deixar a inteligência artificial suprir a nossa necessidade. Não. É tempo de entender que a ciência está se multiplicando, que o dia está chegando e nós voltarmos aos primórdios da fé. Uma coisa tenho contra ti, disse o Senhor, que deixaste o primeiro amor. Vamos voltar em nome de Jesus. E aí Paulo disse, neste último texto, e eu falo língua mais que todos vocês, então tá aí. Quer saber como resolver? Vamos dar glória a Deus, com palavras. Sentir a graça de Deus enchendo o nosso coração e falar em línguas estranhas. Fazer os dois. E ele deu testemunho do grande apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios, o homem que Jesus deu esta revelação que eu e você temos. O próximo texto vai falar de dons, está no mesmo contexto do capítulo 14 de 1 Coríntios, vou ler o versículo 12 e o versículo 26. Já falei das línguas, que edificam o crente. E os dons, o quê? Edificam a igreja, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, está aí, procurais sobejar neles para edificação, olha aí, da igreja. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, tanto os dons naturais como os dons espirituais devem ser trazidos para a edificação da igreja. Mas, propositadamente, os dons espirituais, que é o primeiro versículo que a gente leu aí, são dados para isso. E quando se fala em igreja, se está se falando de corpo. Deus não deu os dons espirituais para que alguém louve a Deus em casa assistindo o culto no YouTube. Tá tudo bem que você se prepare a classe no YouTube, isso não tem problema nenhum. Que você até escute uma vez ou outra uma pregação, também não vejo problema nenhum. Mas dizer que eu estou satisfeito dentro da minha casa, longe da comunidade da igreja, não é bíblico. Você pode até dizer, eu estou bem. Bíblico não é. E uma das provas interessantes é essa. É que a igreja é o lugar da manifestação dos dons espirituais. E ninguém é para profetizar sobre si mesmo, irmão. Quem profetiza, profetiza para a edificação da igreja. Os dons de cura é para a edificação da igreja. Os dons de sabedoria, irmãos, é para edificação da igreja. Então, as línguas e os dons é para a nossa edificação. Isso é o Espírito Santo trabalhando para o amadurecimento. Tá vendo? Estou falando do Espírito Santo, que agora habita em nosso espírito, em nosso coração. Nessa interação maravilhosa, aleluia, porque é Ele que está aqui, que frutifica em mim. É Ele quem me dá, pela graça de Deus, os dons que me permite falar em língua estranha e ter essa edificação espiritual. A mim, aleluia. Que às vezes sucumbida na realidade dessa vida, como você sofre. Sofre com saúde, sofre com situações familiares, sofre com situações do dia a dia. Todos nós, irmãos. Mas nós temos alguém no nosso caminho. As duas maiores bênçãos do Evangelho. Primeiro, a esperança final. Ser crente não é ter riqueza aqui. Ser crente é ter a maior bênção. A maior bênção é saber que quando essa peregrinação que é curta passar, eu tenho a vida eterna com Deus. O céu é a maior bênção do crente. Mas a segunda maior é que neste caminho do deserto, da tormenta, da dificuldade, apertado, Ele nos deu alguém conosco. Chama-se o Espírito Santo de Deus. Estamos estudando sobre ele agora. E este Espírito Santo frutifica, edifica, mas muito interessante que foi o finalzinho da lição, né, que o pastor deu para nós, é um presente. Aleluia. Na conclusão ele escreveu isso. O Espírito Santo sempre glorifica a Cristo em tudo. João capítulo 16, 14 é o texto que ele deixou para nós aqui. O texto diz, Ele é o Espírito Santo, Jesus falando sobre o Espírito Santo, me glorificará,
Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tá aí. O Espírito Santo, o que ele anuncia a nós é o que ele recebeu de Jesus. E o que ele recebe, o que Jesus tem dado é o que foi revelado. Portanto, presta atenção, a conclusão pastoral é bíblica. É bíblica. Toda manifestação do Espírito Santo tem que glorificar Jesus. Se a manifestação do Espírito Santo glorifica o homem, alguma coisa está errada. E cuidado, presta atenção, eu vou falar uma coisa forte agora, irmãos. Presta atenção. Foi Gideão. Fez um éfode no fim da vida dele. Foi um homem usado por Deus. E o povo pediu para ele reinar sobre eles. Era o povo. Ele não queria nada, irmãos. Ele era um homem de Deus. Mas o povo, reina sobre nós. E ele diz, não vou reinar, mas fez um éfode. E aquilo, diz a palavra de Deus, tornou-se um ídolo e tornou-se um problema para Gideão, para a família dele e para toda a nação. Por quê? Porque eles idolatraram. Porque eles traíram a Deus por causa do éfode, de um homem de Deus. Então, algumas vezes, não é o homem de Deus o problema. O problema somos nós, que queremos achar um ídolo a qualquer custo. Então, em nome de Jesus, nunca mais vá atrás de um profeta. Nunca mais vá atrás de um pregador. Nunca mais vá atrás de um abençoador. Nunca mais abra um vídeo de um apóstolo. Porque eu e você não precisamos. Nós precisamos da palavra. Agora, se estes homens são servos de Deus, aonde Deus os pôs, eles vão ser usados por Deus. Eu não tenho medo do que eu estou falando. E nem tenho medo por estar sustentada em Jesus. Contra quem espiritualmente eu estou falando? Porque esta milícia não é carnal. Não é contra A e B, mas é espiritual. Mas o chamado de atenção é profético. E não meu, é bíblico. Para que nós nos arrependamos das nossas vaidades. Cantor não tem conselho para nós, matrimonial e espiritual. Eles são vaso para ser usado por Deus. Irmão, ora para o cantor ter hina abençoado, letra que você seja edificado em cantar. Já que eu e você não temos o dom de escrever letra e nem de cantar, nem de fazer nota. É verdade ou não é verdade? Talvez alguém que está me escutando tem, né? Deus abençoe você e te use. O que nos edifica, irmãos, não é conselho de cantor, é palavra de Deus. Não idolatremos nenhum homem de Deus. Se ele ou ela é homem ou mulher de Deus, que em nome de Jesus sejam usados por Deus, aonde Deus os tem colocado. Eu não planejei dizer isso, você já sabe disso, né? Mas se você ainda pode glorificar a Deus, se você ainda pode encontrar que Deus esteja falando, eu me alegro muito por causa disso. Termino, graças a Deus. Último versículo. Estão contentes? Eu também, glória a Deus. Terminando o ano, terminando o nosso estudo, João capítulo 14, versículo 26. Em tudo o Espírito Santo glorifica a Jesus. Ele não dá glória a homem nenhum, aleluia. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, né? Mas vai também vos fazer lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, uma das obras do Espírito Santo é fazer você lembrar do que Jesus disse. Tá aí, irmão. O que Jesus disse? Tá aí. A palavra, tudo aí que eu falei até agora, tá aí nesse versículo. Ele diz, o Espírito Santo vai vos fazer lembrar do que eu vos tenho dito. Ele vai vos ensinar, mas é baseado em quê? Fazendo vocês lembrar do... E o que Jesus disse tá onde? O que Jesus estava se referindo? O que ele disse, como é que eu e você saberia o que ele disse? Porque está escrito. Ele já sabia que isso ficaria como revelação para nós. Presta atenção, porque é claro na Bíblia aí. Vamos aprender em nome de Jesus. A revelação foi dada e é isso que Deus disse e é isso que Jesus disse. E agora o Espírito Santo, nesta dispensação que nós vivemos, ele nos ajuda, ele nos ensina na verdade. Ele nos faz sentir que este realmente nos dá entendimento e nos vai fazer lembrar. Por isso que eu disse, não se preocupe, se você ler a Bíblia primeiro, tá aí a prova. Oh, Deus maravilhoso, glória a Deus. Quando você lê a Bíblia primeiro, aí você vai para um livrinho de teologia, esse aqui, graças a Deus, né? Mas você pega um livrinho de teologia qualquer aqui, né? Aí, deixa eu ver, não tem nada de teologia aqui. Tem, né? Tem alguns aqui, mas enfim, vamos pegar esse aqui. Pega o livro de teologia e vai ler. E aí, enquanto você está lendo, ele diz uma coisa assim, aí você para pensar, de repente o Espírito Santo te faz lembrar. Tá aí. Tudo quanto vos tenho dito. Ele nos vai fazer lembrar da revelação. E é por isso que eu digo, não precisa se preocupar. Se nós temos temor no nosso coração e se nós lemos a palavra de Deus, ele nos ajudará e nos guiará em toda a verdade. E se todo mundo fizesse assim, nós seríamos todos um só. Amém?
em termos de uma só doutrina, uma só verdade, um só caminho. Podia até ter nome de denominação, isso aí nesse ponto eu não faria diferença, eu não teria problema com nada. Porque seria só questão de gosto de nome ou de lugar e etc. Mas seria uma só verdade. Infelizmente, não é o caso que nós vivemos hoje. Mas vamos nos alegrar neste fim de ano, aleluia, na nossa congregação, na verdade de Deus que nós ainda temos o privilégio de aprender. Que Deus abençoe você. Daqui a pouco o Natal está chegando, se não nos vermos antes do Natal, que tenha um Feliz Natal você, sua família, sua congregação, em nome de Jesus. Amém.